Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso JKCast. Hoje, excepcionalmente gravando aqui em viagem, peço desculpas antecipadamente pela qualidade do áudio, mas porque eu esqueci o meu microfone, não estou aqui com a minha mesa de som. Então, de antemão, minhas desculpas antecipadas. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 981 17 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto. E textos por uma leitura equivalente. Lembre-se sempre de gravar de um local silencioso, se identificando e de onde você fala, tá ok? Tem ainda muitos áudios vindo com qualidade de som muito ruim, com muito barulho, né, gravado em ambientes externos. Então, só se atentem aí de mandar com esses parâmetros aí, né? Principalmente do tempo e do fundo aí, sem muito barulho, né? Porque senão a gente não consegue reproduzir a pergunta aqui, tá ok? Então, vamos lá, sem mais delongas. A primeira pergunta. Grande professor José Cobori, aqui Gustavo Capo de Ferro de Bragança Paulista, interior de São Paulo. E a minha dúvida é sobre montar uma carteira de ações. Eu tenho algumas ações, mas eu tenho bastante dúvidas sobre as estratégias, né? A diferença de fazer buy and hold com fazer swing trade. Aí eu vejo algumas pessoas falando para montar uma carteira focada em dividendos. E aí quando eu penso em aumentar a minha carteira, porque eu tenho apenas 3 ou 4 empresas na minha carteira, aí eu não sei muito bem o que procurar, se eu procuro boas pagadoras de dividendos, se eu procuro empresas com alto potencial de crescimento, se eu procuro empresas de setores diversos para ter uma carteira mais diversificada e assim mais segura ou menos arriscada. Talvez se o senhor pudesse comentar quais os tipos de estratégia existentes, né? Porque eu sei que tem uma onde o preço não importa tanto, a outra o preço importa muito, né? Bem, Gustavo de Bragança Paulista, interior de São Paulo. Vamos lá, Gustavo. Você fez várias colocações aqui sobre estratégias de investimentos, né? Então, no meu canal tem vários vídeos aí que eu falo sobre dividendos, empresas distribuidoras de dividendos, né? Porque ela distribui ou não, empresas de alto crescimento, estratégia de investimento. Então, no canal tem bastante informação e vídeo com esse tipo de conteúdo, tá? Você fala também sobre estratégia buy and hold, swing trade, você fala sobre montar uma carteira de ações. E só antecipando, eu esqueci de falar no início, né? No meu site, josecobori.com.br, tem um curso focado em ações que chama O Investidor de Alta Performance, tá? Lá é exatamente só sobre ações, digo ali, tem módulos ali sobre como montar uma carteira de ações, tem módulos sobre os principais tipos de ações, né? São 6 tipos de ações: empresas de alto crescimento, empresas confiáveis, empresas com ativos ocultos, né? Empresas em recuperação, tem vários tipos de empresas ali e como analisar esse tipo de empresa, tá ok? Então você consegue esse conteúdo lá e tem uma parte ali que também tem como precificação, um valuation ali resumido, né? Para o investidor iniciante aí que quer pelo menos saber o quanto ele está pagando aquela empresa e o quanto ela realmente valeria ali, segundo a sua análise, né? O seu valuation, a sua avaliação, tá ok? Então esse é um curso aí que tem bastante conteúdo sobre isso aí, que responde praticamente todas as suas perguntas. Mas vamos lá. Bom, sobre os tipos de investimentos, você falou buy and hold. Buy and hold é uma estratégia muito conhecida, né, em análise fundamentalista de investidores aí focados no longo prazo. Mas como toda estratégia, como eu digo, você tem que sempre se atentar a não ser tão radical e fixo naquilo que prega essa estratégia, tá? Porque o buy and hold, você parte do pressuposto que você está comprando regularmente determinada ação de determinada empresa e vai segurar isso no longo prazo, né? Então, buy and hold seria compre e segure, mas você está partindo do pressuposto que você está comprando ações de boa empresa, que você partiu de uma boa avaliação e escolheu uma ação de boa empresa. Obviamente, você pode estar errado, e se você está comprando as ações de uma empresa errada que lá na frente não terá sucesso, isso é muito difícil da gente prever, né? O futuro a Deus pertence, mas você estaria compre e segure uma ação que não vai valer, também não faz sentido, tá ok? Quanto à estratégia eu nem chamo de estratégia, tá? Que chama swing trade, que tem o day trade que você compra e vende dentro do mesmo dia, e o swing trade você segura por mais algum tempo, né? Uma semana, 2 semanas, eles chamam de swing trade. Como eu sempre brinco aqui, o próprio nome já é sugestivo, tá? Esse tal do swing trade você tem que tomar cuidado, que você vai pensando que você vai conseguir uma coisa e você vai conseguir uma coisa completamente diferente. Então, cuidado com esse tipo de estratégia, tá ok? Não é estratégia de investimento, tá? Qualquer estratégia que eles chamam de estratégia, que é comprar e vender ações no curto prazo, eu não considero uma estratégia de investimento. Isso é mais uma especulação, uma aposta, é tentar adivinhar os movimentos do mercado.
e aí, como todo mundo tenta comprar na baixa e vender na alta, todo mundo parte do pressuposto que vai conseguir isso. Seria muito simples, né? Compre na baixa e venda na alta, como se a gente conseguisse prever isso, né? Então, quando o cara, tá na alta, eu vou vender, ele parte do pressuposto que ele vai vender e a ação vai, daquele momento em diante, vai passar a cair. Isso não acontece. E compre na baixa, ele pensa que a ação caiu, está lá no, digamos, no fundo do poço, ele vai comprar e a ação vai, daquele momento em diante, voltar a subir. E não é isso que acontece. Acontece justamente o inverso, e aí ele fica tentando corrigir os seus movimentos, as suas decisões. Então ele vende na alta, achando que é uma alta, ele vende, a ação continua subindo, e ele fica com aquele arrependimento, ele vai lá putz, não devia ter vendido, não devia ter saído, ele vai lá e compra a ação de novo e ela começa a cair desse momento em diante. Ou o contrário, né? Ele acha que a ação está no fundo, ele compra a ação, em vez de voltar a subir, ela continua caindo. Ele fala, pô, comprei na hora errada, a ação está caindo, vou perder dinheiro. Aí ele vai lá e vende, quando ele vende, a ação volta a subir. Então, não é tão simples assim, né? Se fosse simples, eu sempre brinco, não existiria nenhum investidor mal sucedido, ninguém perderia dinheiro na bolsa se todo mundo conseguisse realmente comprar na baixa e vender na alta, tá? Então, tome cuidado com essas estratégias de curto prazo, tá ok? Como montar uma carteira de ações, como eu disse, no Investidor de Alta Performance tem bastante conteúdo sobre isso. Você tem que partir do pressuposto, né, primeiro do seu perfil de investimentos. Eu sempre prego que você invista com disciplina e horizonte de tempo, ou seja, visando o longo prazo. Saiba avaliar bem uma empresa, saiba fazer ali o seu valuation, a sua avaliação, saber o valor da empresa para aí saber que preço você pode pagar naquela ação, tá ok? E aí você vai escolher os setores, né, vai fazer uma avaliação do ambiente macroeconômico, uma avaliação setorial, qual empresa naquele setor que você julga que será a vencedora, né, ou seja, vai ser melhor que as suas rivais, né, no segmento, que seus concorrentes, vai conseguir colher melhores negócios, melhores retornos aos seus acionistas. E aí, partindo do pressuposto que você fez toda a análise certa, é comprar aquela ação e segurar ela no longo prazo. E, obviamente, monitorando sempre se ela mantém os seus bons fundamentos, tá? Que nem sempre também acontece. As empresas, elas mudam ao longo do tempo, né? Tanto para melhor quanto para pior. E você tem que ser um investidor disciplinado e acompanhar isso, tá ok? Quando você fala ações de dividendos, paga dividendos, ou ações de alto crescimento, você tem que partir do pressuposto também que nem sempre uma empresa que paga muitos dividendos é uma boa empresa. E nem sempre uma empresa que não paga dividendos é uma empresa ruim. Como eu digo, tem duas fontes de rentabilidade nas ações das empresas, que é distribuição de dividendos e ganho de capital. Então, uma empresa de alto crescimento, ela não distribui dividendos e dá muito ganho de capital. Uma empresa que distribui muitos dividendos, ela tem a maior parte do seu retorno distribuindo dividendos, mas ela não tem crescimento. Por quê? Justamente uma empresa que distribui muito dividendos é porque ela não tem oportunidade de reinvestimento no seu próprio negócio. Então, como ela não tem oportunidade de reinvestir o dinheiro do acionista, gerar um retorno acima do custo de oportunidade desse acionista, é melhor que ela distribua dividendos, né? São exemplos aí as empresas de energia elétrica. Não tem mais como crescer, então ela não tem por que segurar, reter o lucro dos acionistas, ela simplesmente distribui, porque ela não tem o que fazer com esse dinheiro. A gente chama esse dinheiro, tá lá queimando no caixa dela, tá ok? Então, para todo tipo de análise tem vários critérios, né? Então, novamente, tem muito conteúdo aqui no canal que eu falo sobre dividendos, ações de alto crescimento, falo de diversas estratégias de investimento, sobre esse negócio se o preço importa ou não. Então, pesquisa aí no canal, você vai ter bastante conteúdo sobre isso. Tá joia, Gustavo? Espero ter te ajudado. Vamos aqui à próxima pergunta. Bom dia, professor Kobori. Tudo bem? Aqui quem fala é o Gustavo. Professor, sou aqui da cidade de Franca, fica no interior do estado de São Paulo, e eu venho aqui hoje com uma dúvida. Eu tentei encontrar na internet, eu não consegui encontrar essa informação, mas eu gostaria de entender um pouco mais de como que é definida aquela taxa pré-fixada de um título do Tesouro, no caso, não sei, uma NTNB, que tem a parte pós-fixada, né, o IPCA, e a parte pré-fixada, que eu escutei uma vez que ela consegue mensurar o nível de percepção de risco do investidor, enfim. Aí ficou um pouco confuso para mim como que é definida essa taxa pré. Se é por meio de algum órgão público, talvez o Banco Central, não sei. Ou então se via marcação a mercado, lei de oferta e demanda. Enfim, gostaria de entender um pouco mais dessa dinâmica, professor. E agradecer mais uma vez pelos podcasts que o senhor disponibiliza aí pra gente. Sempre conteúdo de muita qualidade, que sana muitas das nossas dúvidas, viu? Um grande abraço aí e agradeço. Obrigado, professor. Bem, agora outro Gustavo, mas agora Gustavo de Franca, também no interior de São Paulo. Vamos lá, Gustavo.
precificação de títulos públicos, né? O Gustavo tem uma dúvida aqui, basicamente, sobre a precificação da parte pré-fixada de uma NTN-B, uma nota do Tesouro Nacional Série B. Então, só para, novamente, colocar todo mundo no mesmo patamar, né? Nós temos aí, basicamente, 3 ou 4 tipos de títulos públicos, né? Tem a LTN, que é a letra do Tesouro Nacional, que é um título pré-fixado. Tem a LFT, que é a letra financeira do Tesouro, que é um título pós-fixado pela taxa Selic. E temos aí a NTN-B, que é a nota do Tesouro Nacional, Série B, que é indexada pelo IPCA, e ela tem a parte pré e a parte pós, né? A parte pré é aqueles juros que quando você compra a NTN-B, tá lá, IPCA mais, por exemplo, IPCA mais 5%. Então, 5% é a parte pré, e o IPCA, obviamente, é a parte pós, que você só vai saber o IPCA acumulado quando você negociar esse título, quando você vendê-lo, tá ok? E tem a NTN-F, a nota do Tesouro Nacional Série F, que é uma nota do Tesouro Nacional pré-fixada. Tá ok? Então, um título é pré, outro título é pós, e a gente tem um aqui que tem as duas partes, pré e pós. E aí a dúvida do Gustavo é, essa parte pré é definida por quem? Pelo Tesouro Nacional, quando emite o título, pelo mercado? Na realidade, se eu fosse te responder de forma prática, tudo é definido pelo mercado, né? Então, quando você fala é definido pelo mercado, essa parte pré é marcada a mercado, quando esse título está sendo negociado, depois da sua emissão, ela passa a ser negociada no mercado secundário. Obviamente, é uma lei da oferta e procura, e quem está definindo o preço é o mercado. É a taxa de juros ali que o mercado está disposto a negociar esse título, tá ok? Mas também, quando é o Tesouro Nacional que emite esse título, né, e coloca no mercado, ele define a taxa. Mas, obviamente, ele vai definir uma taxa que o mercado vai aceitar e ele vai conseguir colocar esses títulos no mercado. Então, de alguma maneira, é o mercado também que define essa taxa de juros. Apesar, digamos, nosso exemplo, o Tesouro Nacional emitiu uma nota do Tesouro Nacional Série B nova, IPCA mais 5%. Né? Por que ele colocou IPCA mais 5%? Porque os 5% ele sabe que é o valor dos juros pré-fixado que o mercado está disposto a comprar esse título, e ele vai conseguir colocar todos os títulos que ele emitiu no mercado. Então, de alguma forma, tudo é sempre decidido pelo mercado, tá ok? E, novamente, agora, essa dúvida sobre títulos públicos federais, né, títulos da dívida pública. Também tem um curso no meu site, josecobori.com.br. Você vai ver lá na parte de cursos, tem 2 cursos que isso é abordado, tá? Tem o comportamento dos mercados e tem os segredos da independência. Nos 2 tem um módulo sobre mercado financeiro e mercado de renda fixa, tá ok? Tem a parte de renda variável, que fala sobre ações, mas tem a parte de renda fixa, que eu falo sobre precificação de títulos públicos. E lá eu ensino como é precificado uma LTN, como é precificado uma LFT, que tem um ágio e um deságio, né, apesar de ser pós-fixado, porque você negocia sempre com ágio ou deságio, você tem que calcular isso na cotação do título, e tem as notas do Tesouro Nacional, tanto a Série B quanto a Série F, né, uma pós-fixada pelo IPCA e uma NTN-F pré-fixada, tá ok? Lá também ensino como é feito, como essa tem as duas partes, ela tem uma complexidade um pouquinho maior, mas nada que vocês consigam entender. É ensinado ali como são precificados esses títulos, tá ok? O comportamento dos mercados é um curso, digamos, seria um MBA mais enxuto, ele tem um arcabouço teórico bastante denso, né? Mas com a didática que você já conhece, que eu consigo transmitir. Tem lá 6 módulos, né? Ambiente macroeconômico, taxa de juros, mercado financeiro e de renda fixa, mercado de capitais e renda variável, avaliação de risco, tomada de decisões. É um curso bem completo. E os segredos da independência tem basicamente o mesmo conteúdo, né, que o comportamento dos mercados, mas menos denso. Tem arcabouço teórico também, mas é um pouquinho menos denso aí para o investidor conseguir. Primeiro, é um curso um pouquinho mais acessível, e você tem ali um acesso também ao mesmo conteúdo explicado de uma forma menos densa, tá ok? Com arcabouço teórico, mas não tão teórico assim como é o comportamento dos mercados. Então você entra aí nesses 2 treinamentos, tem lá essa parte de precificação de títulos públicos. Tá ok, Gustavo? Espero ter te ajudado. Vamos aqui à próxima pergunta, e a última, né? Como eu estou aqui sozinho hoje sem o Ed, vou responder aqui essas 3 perguntas. Novamente, várias perguntas vieram, mas a equipe não conseguiu me enviar aqui porque não foram aproveitadas, né? Ou porque estava muito longa, ou porque tinha muito barulho aí, foi gravado em ambiente externo e não dava basicamente para escutar direito a pergunta da pessoa, tá ok? Então, sempre se atentem e tomem cuidado com isso. Tá joia? Vamos então aqui à pergunta. Olá, professor Cobori. Olá, Ed. Aqui é o Felipe de Campinas. Professor, o mercado financeiro é extremamente competitivo. Nós não, né? Eles são instituições financeiras, eles têm acesso à informação privilegiada, eles sabem quais são os grandes movimentos, quais ativos podem dar mais certo, quais as grandes vendas. Além disso, eles têm, obviamente, muito dinheiro para
cooptar e captar os melhores cérebros, os melhores matemáticos, os asiáticos, brincadeira. Enfim, a minha dúvida é, ainda assim, eu, mero mortal aqui de Campinas, consigo bater o mercado financeiro? Como que eu posso? Ou é melhor me contentar com a média do mercado e comprar ETFs e assim viver tranquilamente, sabendo que eu jamais poderei bater o Golias? Ou daria para eu ser um Davi e vencer no mercado, bater o mercado? Muito obrigado, professor. Bem, Felipe de Campinas. Felipe, um simples mortal de Campinas. Felipe, todos nós somos simples mortais de algum lugar do país ou do mundo, né? Então, é o que define aí se a gente tem capacidade ou não, não seria exatamente de onde a gente mora ou quem a gente é, e sim da nossa vontade, né? Vontade de aprender e adquirir conhecimento. Mas isso realmente é muito difícil, tá, Felipe? Mais nada que nenhum de nós consigamos fazer. Como diria o Warren Buffett, ele tinha colocado lá no testamento dele, quando ele morresse, né, ele orientou a sua esposa, que infelizmente veio a falecer mais cedo, de que ela colocasse toda a sua fortuna em ETFs, né, fundos de índice que seguem a média do mercado, né. Inclusive, curiosamente, acho que eu já comentei aqui, ele fez uma aposta em determinado momento, com os 10, naquela época que ele fez a aposta, né, com os 10 melhores gestores de fundos de ações dos Estados Unidos, e apostou que nenhum deles bateria o mercado depois de 10 anos, e coincidentemente ele ganhou a aposta, tá? Depois de 10 anos, nenhum desses 10 gestores, que eram os melhores gestores de fundos de quando ele fez a aposta, 10 anos depois não conseguiram bater a média do mercado, tá? Por quê? Porque é muito difícil. Você parte do pressuposto que você está escolhendo as empresas certas, como eu disse na primeira pergunta, a gente sempre não tem o tal do buy and hold, você parte do pressuposto que você escolheu a empresa certa e é só comprar e segurar, né? Mas nem sempre você escolheu a empresa certa, né? Você comprou e segurou uma coisa que depois não deu certo. Então, toda a estratégia de investimentos é uma aposta contra o mercado. Você está partindo do pressuposto que você é melhor que o mercado, você consegue avaliar melhor que ele. Agora, bater a média, qual que é o racional por trás disso, né? Você pega, digamos, o nosso exemplo, um fundo de índice aqui do índice Bovespa. O índice Bovespa sempre tem ali em torno de 70 empresas, é a média dessas 70 empresas da Bolsa, que são as empresas que movimentam 80% do volume financeiro do nosso mercado de ações. Então, dessas 70 empresas, você sabe que das 70 tem um pouco de empresas que são muito boas, uma boa parte da empresa são empresas médias e uma boa parte da empresa são empresas ruins, né? Depois de um tempo você vai notar que as 70, obviamente, como é da média, tem as empresas boas e as empresas ruins. E a nossa missão aí como investidor, quando você não quer comprar um índice, né, não quer comprar a média, é que você tem capacidade de escolher exatamente quais serão as empresas melhores dessas 70, né, em média. E aí você escolhe, sei lá, escolhe 10, 15 empresas e fala, bom, essas 10, 15 das 70 vão ser as melhores. E aí passa um determinado tempo, isso pode não ser verdade, né? Você pode ter escolhido ali empresas que depois de, como na aposta do Warren Buffett, depois de 10 anos não foram as melhores empresas, elas ficaram abaixo da média. Então, é sempre muito difícil você fazer isso. É impossível? Não. Tanto que todos os investidores, né, que fazem, têm critérios, têm conhecimento, eles buscam isso, né? Por que comprar 70 empresas, se eu consigo selecionar as que seriam as melhores, tá? Então isso exige disciplina, horizonte de tempo e conhecimento. Conhecimento para saber avaliar a empresa, saber o que é um planejamento estratégico de uma empresa, como a gente está projetando o futuro, eu sempre brinco, a ciência, né, finanças e economia talvez é importante, é a base, mas não é o mais importante. O mais importante é você saber que a partir de agora, estrategicamente, qual vai ser a empresa que vai ser mais competitiva, que vai ter vantagem sobre os seus concorrentes e vai conseguir colher os melhores resultados. Então, se você tiver essa capacidade, não só de escolher agora, mas ao longo do tempo conseguir acompanhar isso e monitorar os fundamentos dessa empresa que você escolheu, se eles vão melhorar ou piorar ao longo do tempo, se você tiver essa capacidade, você tem grande probabilidade de fazer bons investimentos, tá ok? Para que você precisa para isso? Conhecimento, né? Conhecimento, disciplina e horizonte de tempo, tá ok? Então isso não é impossível, você pode aí sim ser um Davi, né, frente ao Golias, tá? O Golias é o mercado e você é o Davi ali, é o pequeno investidor que tem conhecimento ou está sempre buscando novos conhecimentos, tem disciplina e tem horizonte de tempo, ou seja, investindo sempre no longo prazo, não fazendo essas apostas na volatilidade do mercado, tentando descobrir os movimentos de curto prazo do mercado, que eu acho que é a pior coisa que o investidor faz, porque ele entra em um movimento especulativo muito mais baseado na emoção do que na razão. Tá ok, Felipe? Então, essa seria a minha recomendação. Espero que você aí se sinta apto, né, a conseguir fazer bons investimentos e adquirir bons conhecimentos.
Bem, pessoal, esse episódio fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 98117 0005, tá ok? Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, sempre em locais silenciosos, se identificando e de onde você fala, tá joia? Então esse episódio fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.